E se Yorichi renascesse com as suas memórias na era de Tanjiro? O que a sua presença mudaria na história? E o mais intrigante, como seria o seu reencontro com seu irmão Kokushibo? Veja, ao renascer como primogênito da família Kamado, Yorichi obteve uma paz que ele julgava impossível, mantendo cada lembrança de sua vida passada e a inconfundível marca de nascença em sua testa. Ele cresceu acreditando que o seu encontro fatídico com Muzan, séculos atrás, finalmente havia surtido efeito. Ele imaginava que o rei dos Onis, consumido pelo pavor, jamais ousaria caminhar sob o mesmo céu que ele novamente. No entanto, a realidade do mundo de Demon Slayer é cruel e não perdoa a esperança. A noite do ataque foi precedida por um cheiro de sangue que apenas o olfato apurado da linhagem Kamado e a percepção extrasensorial de Yorichi poderiam detectar. Nesta noite, Tanjiro havia ido vender carvão enquanto Yorichi era quem cuidava de sua família. Na noite em questão, quando a porta da cabana foi estraçalhada, Yorichi, empunhando um simples machado de cortar lenha, estava novamente frente a frente com Muzan Kibutsuji, o rei dos Onis. Muzan paralisou-se instantaneamente ao cruzar o olhar com o jovem. Aqueles olhos, aquela postura eram os mesmos que o haviam colocado de joelhos, implorando pela vida em uma era que ele tentava esquecer. O combate que se seguiu desafiou a lógica deste universo. Mesmo sem uma lâmina Nichirin, Yorichi utilizava os movimentos da respiração do sol com tamanha precisão que a fricção do machado contra o ar gerava um calor similar ao do próprio Astro-Rei, cauterizando as feridas de Muzan antes mesmo que ele pudesse pensar em se regenerar. Muzan estava em pânico. Ele não conseguia entender como aquele caçador lendário estava ali, em um corpo tão jovem, mas com a mesma intenção assassina de 400 anos atrás. Yorichi forçou Muzan a recuar golpe após golpe, mantendo o monstro sob controle enquanto os primeiros raios de sol começavam a romper o horizonte. Muzan, sentindo a desintegração iminente, em pura frustração, foge para as sombras, deixando para trás um rastro de destruição e um Yorichi caído. O custo daquela vitória momentânea foi devastador. O corpo de Yorichi, ainda em fase de desenvolvimento, não estava preparado para suportar a voltagem espiritual e física da respiração original em sua forma pura. Seus pulmões ardiam e seus músculos sofriam micro-rupturas por causa da pressão arterial insana exigida pelos movimentos. Quando Gyu Tomioka chega ao local, esperando encontrar apenas cadáveres, ele se deparou com um jovem à beira da morte, exalando um poder que fazia o ar vibrar. Tomioka agiu rápido, salvando a vida de Yorichi e garantindo que toda a família Kamado fosse levada para a segurança da corporação dos caçadores. Agora, abrigado pelo clã Buyashiki, Yorichi começa o seu processo de recuperação, escondendo a sua verdadeira identidade sob o manto de um prodígio silencioso. Será que Yorichi irá revelar a sua verdadeira identidade para os caçadores? Bem, isso iremos descobrir mais tarde. Por enquanto, vamos focar no treino de Yorichi. Perceba que enquanto a sua família permanecia segura sob a proteção dos caçadores, o jovem Yorichi iniciou um regime de treinamento que parecia transcender a biologia humana. Ele não apenas treinava para fortalecer os seus próprios músculos, mas passou a atuar como um mentor silencioso para os Hashiras. Suas habilidades eram tão impressionantes que em poucas semanas ele ensinou a elite a refinar as suas próprias respirações, levando-os a despertar a marca do caçador e o mundo transparente muito antes do previsto no fluxo original da história. No entanto, ele mantinha sua identidade em segredo. Para os pilares, ele era um prodígio abençoado pelos deuses, mas para Kagaya, ele era o ponto de inflexão que encerraria uma guerra de 1000 anos. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas se engana. Muitos acreditam que Tanjiro seguiria o caminho de combate ao lado do irmão, mas Yorichi, carregando o trauma de falhas passadas, foi cirúrgico. Ele assegurou ao irmão mais novo que ele não precisaria tocar uma espada jamais. Tanjiro deveria apenas cuidar da mãe e dos irmãos, pois o sol havia retornado para carregar todo o fardo sozinho. Isso realmente é de arrepiar. Mas se assim como Tanjiro você também já sentiu na obrigação de ajudar alguém e foi protegido por alguém com uma determinação inabalável, dê o like, isso me ajuda a saber que eu estou falando com as pessoas certas. Agora veja, com o passar do tempo, Yorichi extermina mais Onis do que toda a elite dos Hashiras juntos.
localizando-os com o seu mundo transparente. Mas a verdadeira prova de fogo vem no arco do trem infinito. Na linha original, Rengoku lutou até a morte para proteger os passageiros, mas desta vez, ele tinha o criador da respiração do sol ao seu lado, a fim de terminar o treinamento de Kyojuro Rengoku, visto que o seu próprio pai não o fez. Vendo o potencial no Hashira das Chamas, Yorichi embarca consigo no trem infinito, e desta vez no trem, Yorichi e Rengoku movem-se como uma força da natureza, aniquilando Enmo antes que ele pudesse fundir-se completamente ao trem, detectando-o com o mundo transparente e protegendo todos os passageiros. Quando a terceira lua superior surge, com uma sede de sangue inabalável, ele não encontrou um Hashira exausto, mas 2 guerreiros operando em uma frequência divina. Esqueça tudo o que você ouviu sobre a casa ser intocável. A verdade é que, sob a orientação de Yorichi, Rengoku acessou o mundo transparente, vendo através da técnica de bússola do Oni, enquanto Yorichi neutralizava os ataques hipersônicos de Akaza com movimentos puramente instintivos. Ele criou a brecha perfeita. Rengoku, com a marca brilhando em seu rosto, desferiu o golpe final, decapitando a lua superior com uma explosão de chamas que iluminou a noite. Pela primeira vez em séculos, uma lua superior de alto escalão caía sem que um único caçador perdesse a vida. Se você acha essa vitória emocionante, eu prometo pra você que se continuar até o arco final, você vai ver algo tão emocionante que vai mexer verdadeiramente com você. A notícia da derrota de Akaza e da sobrevivência de Rengoku reverberou pelo castelo infinito como um trovão, mas Yorichi não parou para comemorar ao ficar sabendo que Uzui estaria recrutando as ajudantes de Shinobu para ir ao resgate de sua esposa. Yorichi iria ajudar sem pensar 2 vezes. Ele com certeza não irá deixar de salvá-las, pois ele sabe como a perda de alguém que ama é inestimável. No distrito do entretenimento, o que deveria ser uma batalha de desgaste tornou-se uma execução unilateral ao lado de Tengen Uzui. Yorichi utilizou seu mundo transparente para ver o fluxo sanguíneo de Daki e Gyutaro, permitindo que o Hashira do Som desferisse o golpe de misericórdia, sem sofrer os ferimentos graves que na linha original o forçariam à aposentadoria. Muzan, agora consumido por um terror que não sentia desde a era Sengoku, tomou uma decisão desesperada. Enviou Douma, a Lua Superior 2 e Kyoko para a Vila dos Ferreiros, esperando cortar o fornecimento de armas da corporação antes que aquele fantasma do passado ficasse ainda mais forte. Yorichi, no entanto, já estava a caminho da vila com um propósito. Ele buscava uma espada que suportasse todo o seu poder destrutivo emanado pela respiração do sol. Lá, ele encontrou o boneco mecanizado Yorichi tipo 0, como forma de relembrar sua era dourada, ao lutar contra a máquina que imitava seus próprios movimentos de séculos atrás. Ao derrotar o boneco, a recompensa foi revelada. Sua antiga espada Nichirin original, escondida por 400 anos, estava à sua espera. Quando Douma e Gyoko iniciaram o ataque, encontraram uma resistência impossível. Os Hashiras, agora fortalecidos pelo treinamento de Yorichi e portando as marcas do caçador, lutaram com uma coordenação perfeita. Yorichi, desembanhando a sua lâmina recuperada por Haganezuka, enfrenta Douma, neutralizando as técnicas de gelo do Oni com a autoridade de quem criou a primeira forma de combate. A diferença de poder entre Douma e Muzan já é tremenda. Agora imagina a diferença entre Douma e Yorichi, aquele que supera a existência de Muzan. Yorichi nem suou nesta luta contra a segunda Lua Superior. Mitsuri e Muchiro facilmente derrotam Gyoko, o Lua Superior 5. E com a vila salva e as Luas Superiores dizimadas, Yorichi finalmente revelou a sua identidade, a Kagaya Ogoyashiki. Ele não era apenas um prodígio, ele era o milagre do renascimento, enviado para concluir a missão que o destino lhe negou no passado. A revelação não surpreendeu Kagaya, que havia percebido uma presença diferente desde quando o viu. Essa revelação só aconteceu porque Yorichi estava pressentindo que os atos desesperados de Muzan iriam colidir com uma ação imprudente que traria a sua ruína. Logo, todos precisariam se aprontar para o fim. Yorichi alerta sobre os poderes de Muzan, e a fim de neutralizá-los ao máximo, Kagaya chama Tamayo para lhes ajudar. E o reencontro de Tamayo e Yorichi é realmente emocionante. O caçador fica aliviado em ver que ela está viva e está bem depois de tantos anos desde o seu primeiro encontro. Muzan, agora possuindo o Kikijutsu de Nakimi, o Castelo Infinito, ele toma a atitude ousada de atacar a corporação e encerrar o seu trauma com o fantasma do seu passado. Todos estavam lhe esperando,
preparados para a guerra final. No entanto, Muzan faz com que todos caiam em seu território, abrindo múltiplas salas e colocando os caçadores diretamente com as suas luas superiores restantes ainda vivas e os novos recrutados para ocupar esse posto. Desta vez, Tamayo não envenenaria Muzan, isso porque sem Nezuko ser uma Oni, possuir um antídoto para curar os Onis se torna algo praticamente impossível, principalmente na quantidade de tempo que eles tiveram. Logo, Muzan está solto no Castelo Infinito com a sua força total, mas não se preocupe, Tamayo não foi inútil e você irá descobrir a sua importância até o final deste vídeo. Muzan está fazendo cada caçador ser sua presa, inclusive os próprios Hashiras, sendo eles separados pelas paredes do Castelo Infinito. Graças ao Kekijutsu de Nakimi, ela move as paredes do castelo para separar Yorite de Muzan e fazer com que as forças dos caçadores sejam divididas. No coração daquele labirinto distorcido, o silêncio foi quebrado pelo som de passos calmos que ecoaram até o encontro com Kokushibo. O reencontro entre os irmãos foi carregado de uma melancolia cortante, onde o tempo parecia ter congelado na Era Sengoku. Yorite não viu o monstro de 6 olhos que aterrorizava gerações, mas sim o irmão que ele amava e por quem sempre esperou. Em um golpe que misturava velocidade hipersônica com uma tristeza infinita, Yorite ofereceu a redenção que não foi possível há 400 anos. Reconhecendo seu próprio irmão, Kokushibo, ao ver o brilho de piedade nos olhos do caçador e o sorriso gentil de seu irmão, aceitou o fim, permitindo que a sua carcaça de Oni fosse desintegrada pelo calor de uma lâmina que carregava apenas amor e perdão. Utilizando a percepção absoluta do mundo transparente, Yorite não esperou que o tabuleiro de Nakimi fosse montado contra os caçadores. Ele rastreou as vibrações das cordas do Biwa através das dimensões e fez a sua execução de forma espetacular. A invasão, que na linha original foi uma queda desesperada para a sobrevivência, transformou-se em uma caçada agressiva liderada pelo próprio Sol encarnado. Com o desmoronar do castelo, finalmente Muzan Kibutsuji foi encurralado, mas desta vez não havia cheiro de vitória amarga ou sacrifícios em massa. Sem a necessidade dos venenos de Tamayo ou de segurar o rei dos Onis até o amanhecer, Yorite desembanhou a sua espada carmesim recuperada e executou a 13ª forma da respiração do sol em sua perfeição absoluta, cortando todos os cérebros e corações de Muzan em uma sequência absurda de movimentos. No entanto, Muzan ainda pôde realizar a sua divisão celular, algo que fez ele escapar do caçador há séculos atrás. E é isso que, em puro ato de desespero, ele o faz. Muzan se divide em mais de 1000 pedaços, mas desta vez, Yorite estava pronto e não estava sozinho. Ele havia alertado aos caçadores sobre isso. Todos que sobreviveram às batalhas no castelo ajudaram a pulverizar cada pedaço de Muzan. Todas as células de Muzan foram desintegradas a nível molecular antes mesmo que o primeiro raio de sol pudesse tocar o solo. O ciclo de 1000 anos de sangue foi encerrado pelo mesmo homem que o iniciou, mas que agora, por um milagre do destino, pôde finalmente embanhar a sua espada para sempre. Yorite voltou para casa sob a luz do dia, vendo seus irmãos crescerem em um mundo onde a noite não guardava mais terrores, cumprindo seu propósito e encontrando, enfim, a paz em família que lhe foi negada por séculos. E você se lembra do que eu disse sobre a importância de Tamayo? Veja, a maldição da marca é algo que mata os caçadores antes de completarem seus 25 anos de idade. Aqui, no entanto, Tamayo, com o sangue de Yorite, conseguiu desenvolver um medicamento capaz de prolongar a vida dos caçadores e restringir a maldição da marca. Graças a isso, todos aqueles que despertaram a marca do caçador conseguiram ter finalmente uma longa vida de paz e alegria. E se você gostou dessa nova versão da história, precisa ver o que aconteceria se Tanjiro criasse o seu próprio estilo de respiração. Basta clicar nesse vídeo que eu separei para você assistir e se inscreva no canal, pois o próximo vídeo vai te mostrar uma realidade ainda mais sombria. Eu te vejo lá, otaku!